Bom dia a todos. É mais um privilégio poder falarmos novamente da palavra de Deus. Que Deus, através do seu Espírito Santo, possa nos ajudar a fazer o melhor e as pessoas possam entender o melhor também. Então, neste momento, eu quero esclarecer algo que o vídeo passado, no dia 26, coloquei no ar. Eu falei do meu aniversário corretamente, o dia que eu nasci foi dia 26, né? Dia 26 de setembro, né? Mas naquela época demorava uns dias até minha cidade, era difícil para vir até a cidade que morava no interior. O carro do meu pai era um cavalinho, né? Na época, não tinha condução. Então demorou uns 12 dias aí para registrar, que é dia 8/10, agora no mês que vem, que está registrado aqui nos meus contatos. Mas eu faço dia 26 de setembro, só para lembrar as pessoas que estão ouvindo e assistindo os vídeos e vão assistir. Agora então estamos lá em Apocalipse, no capítulo 17, versículo 21. A sétima taça, o grande terremoto e a grande saraiva, né? E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma alta voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Houve vozes, trovões, relâmpago, um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Tal ilha fugiu, toda a ilha fugiu e os montes desapareceram. Sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque ela foi terrível. Então veja aí o sétimo, né? Mais explicações aqui, né? Viu João, né? E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Esse é o último juízo. Indica um terremoto como nunca antes no mundo vivenciou, que afetará não só algumas cidades, mas também nações inteiras. E saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. A poderosa voz que exclamou da cruz: está consumado. Nesse tempo clamará do trono: está feito. Ela está consumado e agora aqui está feito. Então houve relâmpagos, e vozes e trovões. O propósito divino na graça foi completada na cruz. Aqui o propósito divino na ira está terminado. Esse juízo das taças poderá muito bem ocorrer simultaneamente com a segunda vinda. É um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto, apresenta a última convulsão cataclísmica, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Refere-se ao Oriente Médio e possivelmente também parte da Europa. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe
dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Esse terremoto, o mais forte de todos, vai se concentrar na Babilônia e destruirá completamente a cidade que está programada para ser reconstruída no presente. A primeira rebelião organizada lá em 2003, tá? A data aqui, a primeira rebelião organizada contra Deus começou na Babilônia e terminará na Babilônia, lá em Gênesis 11, o capítulo 1 a 9, o versículo. E toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. Diz respeito à magnitude colossal desse terremoto. E caiu do céu sobre os homens uma grande saraiva de granizo, pedras de peso de 1 talento, cerca de 45 quilos. Bem se pode imaginar o dano que elas causarão. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Mais uma vez, aqueles que no reino da besta saberão que essa praga é de Deus, mas em vez de se arrependerem, continuarão a blasfemar dele. Se arrependerem, continuarão a blasfemar de Deus. Então vamos ver mais explicações aqui. São mais 20 fatos, ver se eu consigo fazê-los, né? Mais 20 fatos aqui, ó, sobre a sétima taça. E os eventos na terra entre o arrebatamento e o segundo advento chegam no fim. Né? Então começa o arrebatamento, que termina da igreja. Depois capítulo 4, Apocalipse 1, até o 19 e 21. Aqui, ó, a 70 semana de Daniel termina. A grande tribulação termina. Eu não posso citar todos os versículos, que não dá tempo, né? Então vou falar as partes, né? Aqui. Então, o juízo dos selos, das trombetas e das taças terminam. A ira de Deus, que começou no sexto selo, chega ao fim. As duas testemunhas concluem sua carreira na terra. Os gentios liberam Israel sobre o governo do anticristo. Jerusalém é liberta dos gentios. Os martírios dos santos chegam ao fim. A adoração à besta chega ao fim. A Babilônia é destruída. Os templos dos gentios chegam ao fim. Os poderes mundiais dos gentios são derrotados no Armagedão. Muitas cidades das nações caem por causa de um terremoto. Grandes mudanças físicas na terra acontecem. A primeira ressurreição chega ao fim. Começa o dia do Senhor. O reino do anticristo chega ao fim. O reino de Satanás sobre a terra chega ao fim. A segundo advento começa o reino eterno de Cristo. Depois da igreja sempre isso, né? Fatos sobre a Babilônia literal. Mais explicações aqui.
São aqui mais fatos aqui sobre a igreja em Babilônia, literal, mais 31. A Babilônia é como uma cidade literal mencionada no cumprimento de muitas coisas que hão de acontecer depois do arrebatamento. Vai ser destruída aqui também, diz a Babilônia. Então, em Zacarias pronunciou, reconstrução da Babilônia. A Babilônia deveria ser novamente um grande centro comercial. A Babilônia deveria ser novamente um grande centro religioso. Suas feitiçarias enganarão todas as nações depois do arrebatamento. Ordens para que os santos sejam martirizados partirão da Babilônia. A Babilônia será destruída no final dessa era. O tempo da destruição da Babilônia, no dia da restauração final de Israel, no dia do Senhor, no final da grande tribulação, sobre a sétima taça, quando os planetas forem atingidos, quando o mundo for castigado por causa de seus pecados, quando for dado a Israel domínio sobre os seus opressores, quando Israel entoar o seu cântico de vitória. O meu tempo já foi indo embora. No segundo advento, e lá vem o milênio e assim por diante. Não vai dar para eu fazer tudo, mas no outro vídeo a gente vai completando. Está lá em 1 Pedro 5 também, 13. Vossa coeleita em Babilônia vos sauda, e meu filho Marcos. Ali nós temos umas explicações sobre esse vídeo, no que encerrar por causa do tempo. Mas no outro vídeo a gente vai continuar para frente. Então são mais exemplos sobre as coisas que está por vir. Mas sempre, como eu digo, nós como igreja nós já fomos. Isso fica para aquelas pessoas que estão ainda vivendo, sobre a face da terra. Mas que Deus possa ajudar a todos, que fiquem todos preparados no caminho dele, perfeito e verdadeiro, e Deus ajudará a vencer a todos os momentos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, sempre querendo Deus. Amém.